guardar o sábado? O ser humano, ele tem interesse de chamar a atenção para determinados fatos da história. Nós vemos isso porque em qualquer país do mundo nós vamos encontrar os memoriais, os obeliscos e monumentos que vão recordar um momento da história muito importante para aquele país e para aquele povo. No Brasil, por exemplo, eu tive até o prazer de ver, de conhecer, lindíssimo, o Memorial JK em Brasília, nos faz recordar que esse presidente que governou o Brasil na década de 50, ele realizou grandes obras, ele foi um homem pacífico. Então, quando nós entramos naquele Memorial JK, ali em Brasília, a gente se recorda, a gente pensa, a gente reflete sobre toda a administração do presidente Juscelino Kubitschek. Também no Brasil há um outro museu muito interessante, que é o Museu da Inconfidência, está na cidade de Ouro Preto. E ali, além de muita coisa bonita que nós temos dentro daquele museu, existe a sala onde estão sepultados os restos mortais de todos os inconfidentes, com exceção de 2, Tiradentes, que foi esquartejado, e o Joaquim Silvério dos Reis, que a curadoria daquele museu não aceitou sepultar os restos mortais do traidor juntamente com os demais inconfidentes. Estes marcos são muito importantes. Na Bíblia, Deus fez um memorial da criação. Quando ele diz ali no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, nas tábuas que ele entregou para Moisés, ele inicia o 4º mandamento dizendo: lembra-te. É um imperativo. E ele diz, mas para lembrar do quê? Lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então o sábado, assim como um obelisco, assim como um arco do triunfo, assim como um memorial, ele é um monumento no tempo. A cada semana nós passamos em visita a esse monumento para percebermos a obra da criação de Deus e refletirmos sobre tudo o que acontece ali no capítulo 1º do livro de Gênesis. No capítulo 1º do livro de Gênesis, nós temos 3 temas muito interessantes. O primeiro desses temas diz que Deus criou o céu e a terra. O segundo tema do capítulo 1º de Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o terceiro tema diz que tudo que Deus fez era bom. Deus viu e disse, é bom. Eu vou desdobrar esses 3 temas em 3 vídeos. E o primeiro de hoje, nós vamos tratar apenas do fato de que Deus criou no princípio o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. Que lições, que conforto nós podemos tirar quando nós refletimos sobre a criação de Deus. Aos sábados, as pessoas se voltam para Deus para avaliar o que acontece, o que aconteceu, como fomos criados, em que circunstâncias, qual é o poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar de forma bem sucinta neste vídeo. A primeira questão levantada, quando aos sábados nós vamos refletir sobre a criação de Deus, que nos vem à mente é essa polêmica que existe entre criacionismo e evolucionismo. O criacionismo é justamente a descrição que é feita em Gênesis, no capítulo 1. As pessoas cristãs, elas acreditam que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas há uma corrente que se intitula científica que diz que não, que essa criação
demandou milhões de anos. E que nesses milhões de anos houve o chamado processo evolutivo, que se inicia lá com as ideias de Charles Darwin. Mas no meio cristão há um grupo que tenta harmonizar a descrição semanal, a semana da criação de Gênesis 1, com as ideias científicas que estão aí colocadas. Então, esse grupo que se origina no pensamento de Teilhard de Chardin são os chamados evolucionistas deístas, ou seja, Deus criou o mundo pelo método evolucionista, como descrito por Charles Darwin. E os dias da semana descrita em Gênesis correspondem a longos períodos de milhões ou até mesmo bilhões de anos. Então, quando chega o sábado, eu vou refletir e vou ter que responder a pergunta sobre tudo isso que está aí, sobre a minha pessoa, sobre os animais, sobre os vegetais, a água, o sol, os astros, sobre tudo isso aí. Como isso surgiu? Deus, em 6 dias, criou 6 dias literais de 24 horas? Ou Deus usou o método evolucionista para criar em 6 dias, que seriam longos períodos de tempo? Ou Deus simplesmente não existe e não foi ele que criou, mas o acaso trouxe toda essa maravilha que nós temos, toda essa perfeição, o acaso então trouxe isso tudo sem a mão de Deus. Eu tenho que decidir em que corrente eu vou estar filiado no pensamento. A teoria evolucionista, nós já devemos chamá-la pelo nome que tem, teoria. Uma teoria não é um fato científico comprovado. Eu sempre digo que a teoria evolucionista exige de mim tamanha fé como exige de mim eu crer que Deus, um Deus poderoso, criou essa terra, me criou e a todos os animais e plantas em 6 dias literais de 24 horas. Porque eu tenho fé num curto período de uma obra de um Deus poderoso, o outro pode ter fé em períodos de bilhões de anos, com erros e acertos, para que esse mundo viesse à criação. É interessante que, recentemente, surgiu nos Estados Unidos, e hoje no Brasil já se fala muito também nisso, que sobre a origem do homem, que é também uma teoria que se chama design inteligente. Por essa teoria do design inteligente, o que nos é proposto é que, ao olharmos o corpo humano, um coração, um fígado, um pulmão, tudo isso que envolve o corpo do ser humano, ele foi planejado. Então, não seria possível que essa composição de órgãos que nos constitui, não seria possível que um olho, com todas as suas particularidades, que isso tudo fosse ao acaso. Então, há evidentemente um planejamento do meu corpo e do seu corpo. Mas nós podemos ver também que há um planejamento na criação da Terra, que de alguma forma é um organismo vivo. Quem defende com muita propriedade a teoria do design inteligente é um bioquímico norte-americano chamado Michael Beer. Ele escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. E nesse livro ele mostra as impossibilidades da evolução da teoria darwinista, principalmente diante do conhecimento atual que se tem da bioquímica. Vale a pena ler o livro desse bioquímico, esse cientista norte-americano. No Brasil, desponta também um professor, ele é químico, chamado Marcus Eblin. Ele escreveu alguns livros, dentre eles o mais importante é aquele que tem o título de Fomos Planejados. O professor Marcos também pode ser visto em vídeos aqui pelo YouTube. E eu vou colocar aqui em cima, você pode clicar aí para acompanhar um dos vídeos do professor Marcos Eblin. O livro do Gênesis, para
para onde Deus nos remete no dia de sábado. Lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. O livro de Gênesis, então, nos coloca na seguinte circunstância: ou eu sou um cristão que creio na Bíblia, ou talvez eu me filie, ou seja, um cético, um ateu ou um materialista, que cria tudo isso que nós vemos sem Deus. Quando lemos o Gênesis, já no seu primeiro e segundo versículos, nós vemos que Deus criou tudo o que há do nada. Não havia matéria anterior. E esse sempre foi um tema discutível. Lá atrás, nós vemos Santo Ambrósio fazendo um belíssimo sermão sobre a criação, os 6 dias da criação, que recebeu o título de Examerão, onde ele, quando ele comenta esse primeiro dia, ele está fazendo referências também justamente àquela corrente platônica que colocava a Terra e a matéria como pré-existente, como também infinita, assim como Deus. Então, Deus teria se usado de matéria já existente para fazer a Terra. Santo Ambrósio, então, ele argumenta de forma belíssima. Vale a pena ler esse pequeno livro que nós encontramos na editora Paulus, Santo Ambrósio Examerão. Santo Ambrósio, ele vai descrever nesse livro os 6 dias da criação. Então, para todo aquele que talvez esteja pensando em aceitar a verdade do sábado, em guardar o sábado, em receber as bênçãos do sábado, seria oportuno a leitura deste pequeno livro. Quando eu vejo o primeiro versículo de Gênesis, eu vou definir a minha posição em relação a outras 3 posições que existem no pensamento humano. A primeira posição é que Deus criou. Se eu faço essa afirmativa que Deus criou, eu estou me contrapondo ao ateísmo. Então, quando eu guardo o sábado e eu, nesse dia, me deparo com esse memorial, com esse monumento, a primeira coisa que me vem à mente é que eu não posso ser um ateu, porque Deus criou. A segunda afirmativa desses 2 primeiros versículos é que Deus criou sozinho. Então, quando eu confio e vejo e consigo, meditando nesse primeiro capítulo da Bíblia, eu percebo que Deus criou sozinho, imediatamente eu já não recebo o politeísmo como uma possibilidade. Porque as religiões antigas, elas, principalmente na Babilônia, há narrações da criação do mundo. Mas todas essas narrações de outras civilizações, elas admitem um politeísmo. Não um Deus criando, mas vários deuses criando. Então, quando eu vejo na Bíblia, Deus criou o mundo, no princípio Deus criou, eu já sei que eu não posso ser nem ateu, nem politeísta. Finalmente, o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ele vai me descrever um Deus que tem domínio sobre toda a sua criação. Se Deus criou de uma matéria inexistente, se Deus é anterior a essa matéria e é anterior à terra criada, eu não posso admitir também uma terceira linha de pensamento, que é o panteísmo. Pelo panteísmo, Deus está em tudo, Deus é tudo. Deus é a árvore, Deus sou eu, Deus é a água, Deus é a pedra, Deus é o fogo. Ora, pelo quem lê o Gênesis capítulo 1 e aceita, automaticamente ele não vai poder aceitar as ideias panteístas. Então, o sábado, e isso acontece comigo, quando eu chego no sábado, eu já começo a pensar, em primeiro lugar, no Deus Criador.
eu já começo a refletir sobre esse Deus Criador, a importância que ele tem para mim, a importância da criação de Deus, que eu reflita sobre isso, por isso Deus me convida e me lembra pelo seu memorial, pelo seu obelisco, pelo seu arco do triunfo. Quando Deus me convida a refletir isso, é que a criação é de um valor inestimável para o meu relacionamento com ele. Eu vou citar novamente para você o texto do Examerão de Santo Ambrósio, um pedaço que eu achei muito interessante justamente nesse ponto que estamos discutindo aqui. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Não, ele não ficou assistindo a um processo lento e desnecessário, até que o mundo se formasse por uma aglomeração de átomos. Ele não ficou assistindo a um processo lento e desnecessário. Nesse momento, Santo Ambrósio chama a atenção para os cristãos que desejam associar a ciência, a teoria, que não passa de uma teoria do evolucionismo, com o criacionismo bíblico. Então, essa atitude, esse desejo de juntar as coisas, a ciência, a teoria científica, com o criacionismo bíblico, como diz o Santo Ambrósio, seria um processo lento e desnecessário. Diminui o poder de Deus. Faz com que Deus seja um Deus de erros e de acertos. Para que Deus tirasse uma vida ou chegasse ao primeiro homem, quantas vidas foram dissipadas antes? Quantas vezes Deus teve que errar para chegar ao primeiro homem, para chegar ao primeiro cachorro, ao primeiro elefante? Quantas vidas foram eliminadas para, no processo lento e desnecessário do evolucionismo, que se chegasse a esses seres superiores? Por outro lado, o sábado me faz refletir na criação, também o Deus Redentor. Agora, a pergunta que eu faço, se eu, como ser humano, eu sou um descendente de feras, quer dizer, eu trago em mim, na minha genética, toda uma violência, toda uma características animalescas. Quando Adão e Eva pecaram, e por consequência quando eu pequei também, nós pecamos por culpa de quem? A nossa culpa, uma vez que somos feras evoluídas, ou a culpa é de Deus, e que por um processo lento, desnecessário e errôneo, nos fez numa evolução onde nós trazemos uma carga genética que me faz pecar, e me faz errar, e me faz ser violento. Os cristãos que se sentem atraídos para o método evolucionista de ser, ou de existir, os cristãos que não seguem o conselho de Santo Ambrósio, eu digo, um homem piedoso, que no ano 388 escreveu esse livro que eu estou me referindo aqui constantemente. Esses cristãos costumam tratar a terra, a criação da terra, e o termo que se usa é terra antiga. E por que terra antiga? Justamente porque é necessário bilhões de anos para se chegar a aquilo que foi feito em 6 dias. Porém, os cristãos que têm aceitado a terra jovem, ou seja, essa terra que tem apenas alguns milhares de anos, esses cristãos estão em consonância exatamente com Gênesis, no capítulo 1. Alguém pode perguntar, mas e as datações, fósseis, e isso mais aquilo? Eu quero apenas dizer para você o seguinte, eu vou fazer uma afirmativa e você vai poder pesquisar, eu vou colocar mais um vídeo aí, eu vou levar você a ver um vídeo interessante sobre esse tema, você olha em cima e clica. Há muita possibilidade de convivência dos fósseis, das datações com o criacionismo, os dinossauros extintos, porque a Bíblia também trata de um assunto chamado dilúvio.
O dilúvio não foi descrito só pelos cristãos ou só pela Bíblia. Também na literatura babilônica há a descrição do dilúvio. Mas, de qualquer forma, eu não é tema do vídeo de hoje, mas quando eu estou no sábado pensando em Deus, isso não me distancia da boa ciência. É interessante que nós encontramos na Bíblia, não só no Gênesis, a descrição da criação, a importância da criação. Veja o que diz o salmista no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O salmista está descrevendo a revelação de Deus através da natureza. Quando eu não estou voltado para outras crenças, eu não sou panteísta, não sou ateu, eu não sou evolucionista, eu não sou um cético, a própria natureza é uma revelação de Deus para mim. Quando eu olho para dentro do meu corpo, esse funcionamento maravilhoso, essa máquina fantástica, e eu reconheço que isso é obra de um Deus criador, quando eu olho para o microcosmo, eu vejo aí embaixo essas formigas e depois as bactérias e assim, cada vez que se consegue aumentar a possibilidade de visão, são novas descobertas. Quando eu olho para o infinito, o céu, com seus astros, suas estrelas, seus buracos negros, suas galáxias, quando eu vejo tudo isso aí, o salmista exclamava, os céus contemplam, proclamam, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota, e nessas notas da Bíblia eu encontrei uma pequena frase que revela aquilo que eu sinto no sábado, quando eu estou guardando o sábado, refletindo sobre a criação de Deus. Ali, quem anotou diz assim, que a criação descrita no Gênesis, ela vai em uma ordem crescente de dignidade. Então, qual é o ápice da criação? Qual é o ápice da dignidade? É a criação do ser humano. Depois até de dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus e que tudo que foi feito era bom, nós reconhecemos na obra de Deus, na nossa vida, em nós mesmos, uma dignidade suprema. Então, quando aos sábados eu estou refletindo sobre a criação de Deus, eu me sinto de um valor inestimável. Eu sei que eu sou importante, você é importante. Essa é a finalidade do sábado, é nos levar como memorial, um obelisco, um arco do triunfo, para que a gente semanalmente, a cada 7 dias, aí nós vamos estar refletindo nisso, vamos estar pensando nisso. Eu gostaria de encerrar com um pequeno trecho de Santo Ambrósio e um pequeno comentário. Lê simplesmente, ó homem, não cabes um buraco para ti mesmo, sendo um mau intérprete. É uma palavra simples. Deus fez o céu e a terra. Fez o que não existia, não o que existia. Santo Ambrósio está nos convidando a fazer uma leitura simples da palavra de Deus. E esse conselho de Santo Ambrósio é um ato de sabedoria. Às vezes nós ficamos procurando respostas que não serão encontradas nem por cientistas, nem por teólogos nessa vida que vivemos aqui. Santo Ambrósio nos convida a estarmos de forma tranquila, procurando aquilo que realmente é vida. O
quero te agradecer a sua presença nesse vídeo, até longo, mas pedir que você se inscreva no canal, continue aqui comigo para que nós possamos avaliar essas coisas maravilhosas e saber por que guardamos o sábado. Um abraço.